Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. RN registra 67 afogamentos e bombeiros reforçam a prevenção. Marinha realiza exercícios em antiga escola de aprendizes marinheiros em Porto de Maceió. E mulher que matou o marido policial durante discussão por ciúmes é condenada a 1 ano de prisão no Ceará. E o presidente Lula inaugura barragem Panelas 2 e anuncia a retomada de obras em Igarapeba. Nordeste News começa agora. Foi deflagrada hoje uma operação para esclarecer irregularidades no uso de um medicamento essencial da rede pública. Servidores foram afastados e documentos recolhidos para que a investigação avance com transparência no Rio Grande do Norte. Confira. A Polícia Civil deflagrou a Operação GH404 para investigar o uso irregular de somatropina, hormônio de crescimento distribuído pela rede pública do Rio Grande do Norte. A ação começou após a Secretaria de Saúde identificar falhas no controle de estoque e dispensações indevidas do medicamento não reconhecidas pelos responsáveis pelos pacientes. Mandados judiciais resultaram na apreensão de documentos, celulares, computadores e extratos bancários. Servidores da Unicat foram afastados temporariamente para facilitar as apurações. A operação contou com o apoio da CESAP, da Unicat e da CORE. A somatropina é de uso restrito para casos clínicos específicos, sendo proibida para fins estéticos ou aumento de massa muscular. O nome GH404 faz alusão ao hormônio e ao código de erro 404, em referência às inconsistências encontradas no controle do medicamento. E agora a gente fala de uma apuração do Ministério Público de Pernambuco que constatou que cerca de 1/3 dos ônibus que circulam no Grande Recife são velhos e já passaram da vida útil. Segundo o órgão, em algumas empresas, mais da metade dos veículos se encontram nessa situação. Em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana, o índice de micro-ônibus antigos usados no transporte complementar é de 90%. O Ministério Público de Pernambuco fez uma série de recomendações ao Grande Recife Consórcio de Transporte, exigindo providências para que os coletivos sejam substituídos. Segundo a instituição, se a frota não for renovada, o percentual de ônibus fora da validade chegará a 70% até o fim de 2026. As recomendações foram feitas em novembro de 2025. Conforme a Lei Estadual número 16.787 de 2019, as empresas de transporte devem substituir os ônibus convencionais que tenham mais de 8 anos. Já para os veículos do sistema BRT, esse prazo é de 1 década. Uma adutora rompe e abre cratera em Lagarto, em Sergipe. Confira. Um trecho da adutora que abastece o município de Simão Dias rompeu na noite desta terça-feira na região do município de Lagarto. Uma cratera se abriu na avenida que dá acesso à Universidade Federal de Sergipe e o trecho está interditado. A Iguá Sergipe informou que as equipes já foram mobilizadas ao local. A cidade de Simão Dias vai sofrer com intermitência do fornecimento de água durante o reparo da adutora e a previsão é de retorno gradual a partir das 20 horas desta quarta-feira. No próximo bloco, mulher que matou o marido policial durante uma discussão por ciúmes é condenada a 1 ano de prisão no Ceará. Os detalhes a gente conta ainda nesta edição do Nordeste News. Eu espero você. Até já. Supermercados Beira Mar, você sempre pertinho de tudo o que precisa. Mercearia completa, padaria, açougue com cortes frescos, frutas e verduras selecionadas. Nos Supermercados Beira Mar, você encontra qualidade e atendimento que faz a diferença e preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e economizar de verdade. Rede de Supermercados Beira Mar, ao seu lado todos os dias, em 3 endereços para melhor servir. Praia de Cotovelo e 2 unidades em Nova Parnamirim.
O Nordeste News está de volta. Lula inaugura a barragem Panelas 2 e anuncia a retomada de obras em Igarapeba. Confira. O investimento nas duas barragens passa dos 200 milhões de reais, com participação do governo federal e do governo de Pernambuco. A expectativa é beneficiar mais de 300 mil pessoas com proteção contra enchentes e abastecimento de água. A barragem Panelas 2 tem capacidade de armazenamento de 16,89 milhões de metros cúbicos para usos diversos. Serão beneficiadas as cidades de Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros. A população favorecida é estimada em 169.423 habitantes e o total de investimento previsto do governo federal é de 66 milhões de reais. A barragem de Igarapeba está com obras paralisadas desde junho de 2015. Segundo o governo federal, a previsão é que as obras sejam concluídas até fevereiro de 2030. Mulher que matou o marido policial durante uma discussão por ciúmes é condenada a 1 ano de prisão no Ceará. Renata Iris de Souza Araújo Pinheiro, acusada de matar o marido, o policial militar Wagner Sandes Pinheiro de Lima, de 37 anos, foi condenada pela justiça a 1 ano e 6 meses de detenção pelo crime e irá ganhar a liberdade. Wagner Sandes foi morto pela esposa com 2 tiros no dia 23 de dezembro de 2024, na casa da família no bairro Grande Lisboa. O caso ocorreu na presença da filha do casal, na época com 8 anos de idade. Renata foi presa em flagrante e alegou em depoimento que o tiro foi acidental. Ela foi denunciada pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado. Durante o julgamento, no entanto, o Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza reconheceu a ausência de dolo e desclassificou o crime de homicídio doloso. Com isso, Renata foi condenada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na terça-feira, dia 2, com uma arma de fogo caseira em uma escola estadual de Esperantina, no norte do Piauí. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava brigando com outro estudante quando a arma caiu no chão. Ninguém ficou ferido. O delegado Arão Lobão, da Delegacia de Esperantina, afirmou que os jovens brigaram por um desentendimento motivado por um jogo de futebol na última sexta-feira. Na terça, o adolescente procurou o colega e começou a trocar agressões físicas com ele. De acordo com o delegado, ele não sacou a arma para fazer ameaças ao outro jovem e o objeto estava sem munições no momento da apreensão. O adolescente foi autuado em flagrante pelos atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma e lesão corporal leve. Ele está apreendido na Delegacia de Esperantina e aguarda decisão da Justiça sobre a sua situação, pois a Polícia Civil pediu pela internação provisória dele. A seguir, Marinha realiza exercícios em antiga escola de aprendizes marinheiros em Porto de Maceió. Até já! Supermercados Beira Mar, você sempre pertinho de tudo o que precisa. Mercearia completa, padaria, açougue com cortes frescos, frutas e verduras selecionadas. Nos Supermercados Beira Mar, você encontra qualidade e atendimento que faz a diferença e preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e economizar de verdade. Rede de Supermercados Beira Mar, ao seu lado todos os dias, em 3 endereços para melhor servir. Praia de Cotovelo e 2 unidades em Nova Parnamirim. Estamos de volta. Nordeste em destaque. Aeroportos do Nordeste batem recordes de passageiros no mês de outubro. Confira. A aviação nordestina encerrou outubro em ritmo de expansão. No mês, os aeroportos da região registraram a circulação de 1.760.444 passageiros, somando voos nacionais e internacionais com origem nos terminais do Nordeste.
Desse total, 1.688.447 viajantes foram transportados em rotas domésticas, um crescimento de 5,5% em relação a outubro do ano passado, além de 71.997 passageiros internacionais. O aeroporto do Recife segue líder na movimentação da região, com alta de 2,4% frente aos números apurados no mesmo período do ano passado. Salvador é o segundo estado da região em movimentação de viajantes. Por lá, no 10º mês do ano, houve um crescimento de 7,6% em relação aos dados de 2024. Fortaleza fechou a lista dos 3 terminais mais movimentados da região, com um número 6,2% superior ao total apurado há um ano. Um homem de 48 anos foi preso suspeito de estuprar 4 sobrinhas, uma neta e uma enteada na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa, na terça-feira. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil. De acordo com a delegada Eduarda Torres, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Santa Rita, o caso já vinha sendo investigado pelo núcleo há algum tempo e, após juntar provas suficientes, houve um pedido de prisão protocolado junto à Justiça, que já acatou a solicitação. As investigações apontam que as vítimas tinham entre 4 e 13 anos. Ele se aproveitava de momentos em que os outros parentes não estavam por perto para fazer atos libidinosos com as vítimas. As investigações começaram após denúncias sobre a conduta do suspeito. O homem foi levado à DEAN, em Santa Rita, e vai passar por audiência de custódia. As investigações continuam para saber se o homem pode ter feito mais vítimas. E a Marinha realiza exercícios em antiga escola de aprendizes marinheiros e Porto de Maceió. A Marinha do Brasil, por meio do comando do 3º Distrito Naval, iniciou na segunda-feira uma série de adestramentos, exercícios operativos e ações de presença na área da antiga Escola de Aprendizes Marinheiros de Alagoas e no Porto de Maceió. As atividades seguem até a sexta-feira, dia 5. O conjunto de ações tem como objetivo ampliar o preparo do 3º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais e da Capitania dos Portos de Alagoas. A operação reforça a importância da EZEAMAL como área de interesse operacional e consolida a presença da Marinha em Alagoas. No próximo bloco, suspeitos de fraudes fundiárias negam os crimes. Os detalhes a gente conta em instantes, logo após o intervalo. Até já. Supermercados Beira Mar, você sempre pertinho de tudo o que precisa. Mercearia completa, padaria, açougue com cortes frescos, frutas e verduras selecionadas. Nos Supermercados Beira Mar, você encontra qualidade e atendimento que faz a diferença e preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e economizar de verdade. Rede de Supermercados Beira Mar, ao seu lado todos os dias, em 3 endereços para melhor servir. Praia de Cotovelo e 2 unidades em Nova Parnamirim. O Nordeste News está de volta trazendo os principais destaques da região. Entre o mês de janeiro e outubro deste ano, em 2025, o Rio Grande do Norte registrou 67 mortes por afogamento, a maioria em lagoas, rios e açudes locais, sem a presença de guarda-vidas. Para reforçar a prevenção, o Corpo de Bombeiros iniciou a Operação Alerta Vermelho, realizada na primeira semana de dezembro. A ação inclui palestras, campanhas educativas e demonstrações práticas em escolas, centros comerciais e comunidades, abordando primeiros socorros, riscos de afogamento, segurança doméstica, trânsito e cuidados típicos no período natalino. A operação, em caráter nacional, também intensifica fiscalizações e vistorias em estabelecimentos comerciais e locais de grande circulação para garantir o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico. A Prefeitura de João Pessoa vai ter 120 dias para elaborar um plano de uso para a Estação Ciência em João Pessoa, após a suspeita de uso irregular do local
para shows e eventos privados de grande porte, além do armazenamento irregular de banheiros químicos. O prazo foi acordado na terça-feira, dia 2, durante uma audiência entre o Ministério Público da Paraíba e representantes da Prefeitura. De acordo com o Ministério Público, durante esse período, a Prefeitura se comprometeu em manter a suspensão de eventos privados no local, que já havia sido determinada pela Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, quando o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as supostas irregularidades. Um termo de ajustamento de conduta sobre o uso do local também ficou previsto após a audiência. A expectativa é de que no dia 13 de março de 2026 aconteça a assinatura do documento. De acordo com o promotor Edmilson Campos, a finalidade do plano a ser elaborado pela Prefeitura é para evitar que exista desvio de finalidade dos eventos realizados na Estação Ciência, já que o local é considerado de especial proteção ambiental, urbanística, paisagística e cultural. E vereadores dão aval ao projeto que veta terapias de reversão sexual em Natal. Enquanto o mundo discute inclusão, respeito e direito, ainda precisamos lutar contra práticas cruéis que tentam corrigir quem não precisa ser corrigido. O Estado, que deveria proteger, ainda precisa reafirmar em forma de lei que ninguém tem o direito de mutilar identidades, apagar afetos ou impor sofrimento em nome de uma falsa moralidade. Pois bem, um projeto de lei que proíbe as práticas e terapias de reversão sexual, a chamada cura gay, avançou na Câmara Municipal de Natal. A proposta, apresentada pela vereadora Brisa Braque, do PT, recebeu parecer favorável na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O texto veda qualquer intervenção destinada a alterar a orientação sexual de pessoas LGBTQIAP+, ou a identidade de gênero de pessoas trans, travestis e não binárias. O relator, Tony Henrique, do PL, destacou que o projeto está alinhado à Constituição, com as normas do Conselho Federal da Psicologia e as políticas nacionais e estaduais de direitos humanos e saúde mental. Volto com vocês. Suspeitos de fraudes fundiárias negam crimes. A defesa aponta mal-entendidos durante as investigações em Feira de Santana. Confira. A defesa de Oyama Figueiredo e outros 3 integrantes da família informou em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira que os clientes estão chocados e negam qualquer envolvimento com os crimes investigados na Operação Sinete. Segundo a Polícia Civil, durante a Operação Sinete, 7 pessoas foram presas e a Justiça determinou 47 mandados de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos 12 carros de luxo, 2 motocicletas, dinheiro em espécie, joias e diversos documentos. A Justiça da Bahia prorrogou no dia 30 de novembro por mais 5 dias as prisões temporárias dos 7 suspeitos detidos na Operação Sinete. A decisão, proferida pela juíza Sebastiana Costa Bonfim da 2ª Vara Criminal, considerou essencial para a continuidade das investigações que eles permaneçam presos. E assim o Nordeste News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência até esse momento. Amanhã, quinta-feira, a gente tem encontro marcado neste mesmo horário. A gente espera você. Até lá.